Então, olá a todas, olá a todo, Paulo. Que bom estar nas Geek Girls. As Geek são a minha comunidade desde 2012, portanto, eu sinto-me em casa e um bocadinho emocionada também, porque estou deste lado, porque já tive tantas vezes a ouvir e continuo a ouvir e a fazer tantas coisas, babadíssima, como diz ali a Marta Lina, e é muito, muito bom estar na comunidade onde eu me sinto mais segura, que mais me ajudou a crescer na minha área e que mais influenciou e influencia o meu trabalho na área da tecnologia, que mais apoia. Okay? Não tenho apoiantes maiores do que as mulheres na comunidade das Geek Girls. Portanto, fico muito feliz por vos apresentar tchan, tchan, AI Goes to School, um projeto que eu fundei recentemente e que tem um objetivo, que é aproximar os professores da inteligência artificial, os professores das escolas e os líderes das escolas, e desmistificar um pouco e ajudá-los a aprender com inteligência artificial, sobre inteligência artificial e arriscarem, inovar. Não precisa de ser com inteligência artificial, mas a terem uma mentalidade de inovação e a integrarem dentro das suas práticas aquilo que surge de novo, porque hoje é a inteligência artificial, há uns anos atrás foi a internet e no futuro vão ser outras coisas. E é mais construir uma mentalidade que seja transferível para os futuros desafios. Então, o que é que eu pensei? Vou trazer-vos a história. Eu gosto muito de biografias e pensei, olha, já que eu gosto tanto de biografias e elas me influenciam tanto, também vou contar a minha história. E esta AI Goes to School tem uma história e começa com esta Martinha, que tem 8 anos e que esta Marta decidiu com 8 anos que ia ser professora, porque fez um desenho incrível no primeiro ciclo, a ilustrar uma composição sobre uma vaca, e já não me lembro qual era a história, mas tive um momento eureka, foi tão prazeroso, foi tão fixe desenhar aquele desenho que eu pensei para mim, eu decidi naquele momento, eu quero que todas as crianças aprendam a desenhar e sejam tão felizes quanto eu fui a desenhar, então eu vou ser professora de desenho. Decidi com 8 anos de idade e 37 anos passaram até hoje. E esta Marta continua a ter muito impacto. O que é que se via? Claro que a minha mãe, a minha avó viram o entusiasmo da Marta de 8 anos. O que elas não viram é o que está por baixo da água, por baixo do patinho. Que eu comecei a observar, comecei a tomar nota, tinha um caderninho onde anotava o que é que os meus professores faziam de fixe e o que é que os meus professores faziam que não me fazia sentir bem, que era para eu me lembrar, quando fosse professora, de nunca fazer aquelas coisas ou de fazer aquelas coisas. Comecei a tomar notas mesmo. E era uma estudante muito crítica. Eu acho que nunca fui uma aluna muito, nem fácil nem difícil, mas eu dava voz ao meu pensamento e quando os professores me diziam mas lá estás tu, não tiraste esta boa nota, não havia razão nenhuma, diziam, professor, mas ensina-me a estudar, eu não sei, se o professor não me ensina, se não me diz, se me está a dizer que eu tirei más notas e não me ensina, então a culpa não é só minha. E eu lembro-me de um professor meu ficar assim a olhar para mim e ficar a pensar naquilo que eu lhe tinha dito, genuinamente, sem ralhar comigo, sabem? Aquilo que às vezes nos acontece, nós ficamos logo desanimados com as nossas perguntas. Pronto, aquilo é o que não se vê, o que está por baixo da linha da água. Eu estudei para ser professora, de facto, e em Coimbra, na Escola Superior de Educação de Coimbra, fiz o curso de professora do primeiro ciclo, variante Educação Visual e Tecnológica. Eu era das artes, para mim artes sempre foi o mais importante, e eu fui professora. Foram anos felizes a fazer estágios, a estudar para ser professora, a sonhar em mudar o mundo, e depois fui professora e pensei sempre que não queria parar por ali. Os meus alunos mereciam sempre o meu melhor. A minha melhor curiosidade merecia ser trazida para dentro da sala de aula. Então fiz um mestrado, procurei coisas interessantes a nível nacional. Nunca procurava assim as coisas com mais estatuto, o que é que me podia dar mais saída de emprego. Porque sabe, o que é que há de mais interessante por aí? Então encontrei um mestrado na Universidade do Minho, que era Comunicação Visual e Expressão Plástica, Estudos da Criança. E eu pensei, olha este, vou fazer este que parece super interessante. Estudei também para o meu doutoramento, fiz aqui o doutoramento em Aveiro, em Multimédia e Educação. O meu mestrado também dediquei-o a recursos educativos digitais, para a educação artística, e trazia tudo isso para dentro da minha sala de aula, experimentava com os meus alunos. Porque esta é a mentalidade de inovação, é curiosidade e atrevimento para experimentar, não é? E assumir a experiência.
saberes o que estás a experimentar e arriscares essa experiência. Claro que, o que é que não se via? Enquanto isto tudo estava a acontecer, enquanto eu estava a dar aulas em escolas públicas e enquanto eu estudava e desenvolvia as minhas competências, eu sonhava em fazer investigação, porque eu, quando era miúda, via muitos programas no Canal 2 com o Alexandre Quintanilha. Eu sou mega fã do Alexandre Quintanilha e eu queria ser o Alexandre Quintanilha um dia. E ele influenciou-me imenso a pensar em ciência e a perceber a importância que a ciência tem no nosso dia-a-dia e na nossa profissão. E eu sabia que se fazia ciência em educação também, não é? Então sonhava ser investigadora. E fui num desses processos em que eu estava a estudar para fazer o doutoramento. Na altura, o Ministério da Educação, vocês sabem que é sempre precário ser professor, já ouviram falar disso, não é? Em Portugal. Então, na altura, os professores de artes foram cortados a 50%. Não eram necessários, nós éramos 2 professores na sala de aula. E então, eu fiquei sem emprego. Estava a fazer o doutoramento já cá em Aveiro e pensei, ok, eu hoje não saio daqui sem descobrir como é que eu sou investigadora no ensino superior. E perguntei, falei com imensas pessoas e descobri como é que isso se fazia, como é que eu podia chegar ao site que tinha as vagas e candidatar-me às vagas e tal. E então, de facto, concretizei esse sonho, promovido pelo Alexandre Quintanilha, sem ele saber, de ser investigadora na área de Educação e Tecnologia. E fui durante quase 10 anos. Depois eu também sonhava em estar no back-office da coisa. Então, se há ferramentas que eu estou a usar com os alunos, e eu tive que conceptualizar uma ferramenta de visualização de informação no meu trabalho de doutoramento, e trabalhei com uma empresa que fazia isso e acompanhei o desenvolvimento, pensei que interessante, eu também gostava de trabalhar em empresas IT. E então, foi quando descobri as Geek Girls, em 2012. E ao descobrir as Geek Girls, nunca mais as larguei, não é? Porque nós, nestes processos, em que nós, pessoas muito curiosas, acho que todos nós, não é? Mas há uns curiosos mais extrovertidos, o que ajuda a uma conexão com muitas pessoas, e há uns curiosos mais introvertidos, que se conectam também, mas se calhar menos e mais ponderadamente. Eu conectei-me com muitas comunidades, o TEDx, organizei alguns TEDx que também foram muito importantes para mim, com as Geek Girls, fiz voluntariado, organizei festivais de arte, enfim. Aqui também, Catiusca não foi em Aveiro, nós no TEDx Aveiro, motivadíssimas a fazer sessões para professores no TEDx Educação. E todas estas experiências foram muito importantes para esta viagem do AI Goes to School. Neste período, enquanto eu fazia estas coisas todas, eu pensei, ok, eu vou ser investigadora, fui, e depois, de facto, eu consegui uma experiência a trabalhar numa empresa de IT, em 2 empresas, aliás. Eu cheguei a ser Learning Developer em 2 empresas de IT até maio deste ano. Data em que me despedi da empresa onde estava, era Learning Development Manager, numa consultora digital internacional, e despedi-me para fundar o projeto AI Goes to School. Mas vos garanto que aquela frase que está ali em baixo, never think of having your own business, era uma coisa que me acontecia. Eu nunca pensei em ter o meu próprio negócio. De tantas coisas que eu pensava, tanta curiosidade que eu tinha, essa era uma que eu não tinha. Mas pronto, a vida é assim, não é? Então cá está. Eu nunca tinha pensado, mas a partir do momento que pensei, decidi fazer, não é? Como surgiu o desafio. E surgiu o desafio quando? Quando surge o ChatGPT. E há toda a explosão de se falar sobre como é que a inteligência artificial generativa vai influenciar o mundo e todas aquelas coisas catastróficas que se falavam no início, entre a maravilha e a catástrofe. Eu comecei a ligar-me a redes de educadores a nível internacional que tenho no meu LinkedIn e noutras redes, para perceber como é que aqueles educadores estavam a pensar, como é que eles estavam a falar sobre o impacto que a inteligência artificial generativa ia ter em educação. Porque sempre que há uma grande transformação na sociedade, os professores, as escolas, são sempre chamadas a participar. De forma involuntária, normalmente é assim, porque são embrulhados, é como aquela onda aquela primeira onda de praia que a gente apanha sem saber, não é? És apanhado na onda e depois já vais com mais cautela e já só vais às ondas que realmente têm a dimensão que tu consegues aguentar. Mas no início a escola é levada nestas avalanches, destas mudanças sempre.
porque tudo se discute na escola. E eu comecei a frequentar, a conectar-me com esta rede e comecei a fazer aquilo que está cá em baixo. Comecei a observar. O que é que os negócios, as empresas de educação e tecnologia estão a fazer? Como é que eles estão a lidar com a inteligência artificial? Que negócios novos é que estão a surgir? Estudei muito sobre o que é isto, li muitos artigos científicos, liguei-me a comunidades de mulheres também. Há uma comunidade que é Women in AI Plus Education, se alguém se quiser conectar, depois digam-me que eu mando-vos um link desta comunidade, que é uma comunidade internacional de mulheres que trabalha, pensa, se interessa sobre esta área da inteligência artificial em educação. Liguei-me a estas comunidades. Eu, quando digo ali study like a girl, é porque eu acho que nós mulheres estudamos muito para provar que podemos, não é? Os homens não precisam tanto, o mundo já está desenhado num sistema que beneficia mais o homem que mesmo não tenha estudos. A mulher normalmente faz mestrado, faz doutoramento, faz pós-doutoramento, faz não sei o quê, e depois aí já fala num tete-a-tete com toda a gente, sem se sentir intimidada, sem ser minimizada, e mesmo assim nem sempre. Portanto, study like a girl é mesmo isto, com muito afinco e com muita dedicação e muito investimento financeiro e de tempo também, não é? Mas com isto pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu estou a ver esta comunidade de pessoas que está a fazer trabalho interessante, está a pensar, não há respostas, estávamos todos a sentir a incerteza, estávamos todos desconfortáveis com nenhum de nós, investigadores, cientistas, malta que fundou empresas, pessoas da área de cientistas de dados como a Susana Braz, ninguém tinha a certeza sobre o que é que ia acontecer e sobre como é que a evolução ia acontecer. Eu pensei, ok, quero participar deste movimento, quero ajudar os professores a fazer sentido deste processo. Eu já no passado, quando tinha o meu mestrado, criei um blog muito fofinho chamado Linkart, onde partilhava os recursos educativos digitais para os professores de educação visual. E conheci imensa gente em Portugal com o Linkart. Ele já está tipo na arqueologia da internet, não é? E depois parei de publicar lá coisas. E pensei assim, vou fazer alguma coisa, vou publicar outra vez um blog. E em fevereiro de 2024 criei o AIGoesToSchool.com e pensei, vai ser um blog e eu vou oferecer ao mundo uma coisa que eu estou a ver, que é, eu estou a ver muitos professores já a trabalhar com inteligência artificial na sala de aula com os alunos e vou inspirar, vou mostrar esses planos de aula, vou pedir a esses professores para partilharem comigo, vou contar a história desses professores, vou partilhar os planos de aula e vamos inspirar outros professores a fazerem o mesmo, a adaptarem estes planos de aula para a sua realidade. Começou assim. Choveram-me tantos contactos no LinkedIn, no dia em que eu publiquei o AI Goes to School, de empresas a querer fazer parcerias, de pessoas a perguntar, quase a gente a achar que eu tinha 100 funcionários na minha empresa e eu, uau, que incrível, como é que de repente eu que estou a fazer uma coisa, mais uma vez, habituadíssima a fazer voluntariado, a oferecer o meu conhecimento ao mundo, de repente as pessoas acham que isto é um negócio viável, que é necessário, que é uma coisa que eu deveria investir, querem ser meus parceiros, e tive reuniões com pessoas e eu nem sabia fazer perguntas. Mas as pessoas pediam, olha, e tu tens, fala com os teus professores, consegues fazer conteúdos para cursos online, para nós, para uma editora grande, não sei o quê. E eu fiquei assoberbada com aquilo e pensei, ok, eu na verdade estou infeliz no trabalho que estava na altura, não estava a gostar do que estava a fazer, por desalinhamento meu, pessoal, estava com sonhos de fazer outras coisas e aquelas funções não iam muito ao encontro desses meus sonhos. E estava a ser difícil para mim já. E pensei, então se estas pessoas estão a desafiar-me e a convidar-me a ter este novo pensamento, thinking about being a founder, né? Pensar em fundar alguma coisa, se calhar vou acreditar nelas e vou desafiar-me também, já que me desafiei a tantas coisas, vou-me desafiar também a esta, embora esta seja até que me mete mais medo, que é aquela que eu tenho mais medo de errar. Não sei porquê, mas intimida-me mais um pouco. Mas bom, bora lá na mesma, não é? Porque o risco também não é assim muito grande. Então despedi-me em maio deste ano e decidi fundar para mim própria, interiormente, porque no exterior já toda a gente sabia o AI.goes2school.com, né? Mas para mim, interiormente, eu fundei o AI Goes to School em maio, porque foi quando eu decidi mesmo
dar o passo e dar-me um ano para aprender, dar-me tempo, espaço, para descobrir o que é isto de ser empreendedora, descobrir o que é criar um plano de negócios, descobrir, construir pensamento de negócio, em vez de oferecer tudo, pensar em vender os serviços, não me sentir culpada ou desconfortável pelo valor dos serviços que eu posso vir a oferecer. Bem, foi um caminho e hoje acho que a iGoes to School está a dar os primeiros passos, já tenho os primeiros clientes, tenho uma rede grande de professores, já estive em escolas, a dar workshop, a falar com professores sobre inteligência artificial e devagarinho se vai ao longe, certo? Então, a alegria que me dá com a iGoes to School é poder ajudar os professores a pensar como inovar, a ganhar essa competência que vai ser transferível para os desafios do futuro também, não é só para agora, para a AI. E então trago-vos o que é isto de inovar em educação. Para mim, inovar em educação é como ser surfista. Eu não faço surf, mas gostava, já pensei várias vezes e gosto muito de ver surfistas. E eu acho que os professores são como surfistas. E então o que eu trago no AI Goes to School é procurar construir esta mentalidade. Primeiro, aprender com os outros. Então, eu trago aquilo que já está a ser feito no terreno por professores muito inovadores, de todas as áreas, desde o primeiro ciclo ao ensino superior, partilho o que é que eles já estão a fazer na sua sala de aula. Porque nós precisamos de envolver os professores na conversa, não são especialistas que vão fazer a mudança ou a inovação. A inovação faz-se na sala de aula. E quem está na sala de aula são os professores. Quem está a inovar já são os professores. Os professores têm muitos parceiros, mas são eles que têm que estar envolvidos na conversa. Não é vir de fora para dentro, é perceber de dentro o que é que está a acontecer e depois misturar, não é, os vários ingredientes e ajudar a enriquecer aquele professor, porque tudo que ele tiver de enriquecimento, ele vai levar, ele ou ela, para dentro da sua sala de aula. Normalmente é ela, porque a maior parte das pessoas na profissão docente são mulheres. Então, eu quis mostrar como é que a AI já está a ser ensinada, até antes da IA generativa do ChatGPT, com o comportamento algorítmico, computacional, como é que isso já está a acontecer e quais são as ferramentas que estão a ser utilizadas e exploradas. Partilho isso. E isso é o primeiro passo para um professor começar a pensar, chegar um dia à inovação. Precisas primeiro te familiarizar com uma coisa que é muito nova para ti. Depois, aprender com ciência. É muito importante lembrar que não é só no Instagram, onde eu também vou ver muitas coisas, não é só em conteúdo de 2 minutos ou 60 segundos que nós conseguimos ter informação. Conseguimos ter apontamentos para informação que depois precisamos de fazer o deep dive nela. Então, no AI Goes to School, eu trago este lado de informar, esclarecer o que é isto da inteligência artificial, como tecnologia e os impactos, como é que ela se liga, como é que ela abraça a educação. Portanto, tenho um programa proposto de literacia para a inteligência artificial, com workshops, falar com professores, atividades, ajudá-los a pensar criticamente também sobre o que é isto da inteligência artificial, começar a pensar que as ferramentas que nos estão a ser impostas, muitas vezes, são empresas, são indústrias privadas, têm os seus interesses, as suas motivações e está tudo bem, não tem problema nenhum. Temos é que ter consciências e ser críticos em relação a isso mesmo, que às vezes não estamos habituados a pensar. Perceber as preocupações éticas por trás da inteligência artificial, que são imensas. Não há transparência nas bases de dados, como é que elas são treinadas, os outputs. Quer dizer, eu vou levar para dentro da minha sala de aula uma ferramenta que eu não tenho confiança no output e vou dizer que ela é totalmente fidedigna. Não é? Eu quando trabalho com a Wikipédia com os meus alunos ou com pessoas, eu também digo, olha, a Wikipédia é uma fonte de informação, mas ela funciona assim, portanto tens que verificar a informação, porque muitas vezes aquilo que está lá pode não corresponder a 100% à realidade. E o mesmo temos que fazer com estas ferramentas. Então, muito bem. Falar sobre políticas é legal, não é legal? Às vezes as pessoas perguntam, mas onde é que está a legislação sobre a inteligência artificial na educação? Ainda não temos.
Ainda não temos em lado nenhum. Existem políticas de recomendação. Portugal há apenas uma escola que tem políticas que já estão aplicadas no regulamento interno, mas é uma. Nos Estados Unidos já há várias, já há cerca de 25, metade dos estados norte-americanos já têm, as escolas já têm políticas de uso da inteligência artificial na escola. E clarificar também as questões pedagógicas. Será que quando falamos de inteligência artificial em educação estamos só a falar da ferramenta e da tecnologia e do ChatGPT e do Gemini? Não. Estamos a falar de pensar as metodologias de ensino e aprendizagem que fazem sentido para usar aquela ferramenta, para desenvolver competências. Estamos sempre a falar em desenvolver competências dos alunos, pois as ferramentas são um extra. Pôr a ferramenta como ator ou atriz principal de qualquer sala de aula, eu não vejo como muito útil. Ela tem que servir o propósito de alguma coisa e há várias formas de fazer com que ela chegue aos alunos. Quais são as estratégias também que podemos utilizar? Então isto é como andar no surf, não é? Eu não me vou pôr em cima da prancha de surf sem primeiro observar os outros surfistas, ver como é que eles estão a utilizar, conhecer exatamente tudo sobre a prancha. É macia, é grande, é pesada, é leve, como é que ela vai a pique, como é que eu faço? E se eu me magoar, o que é que acontece? Como é que eu lido se eu for a fundo no mar e se eu cair da prancha e me magoar, como é que eu lido com isto? Quem é que eu chamo? Ok, então qual é a melhor maneira de me posicionar na prancha de surf? Então agora sim, ok, já estou mais confiante, já sei um bocadinho e já estou mais confiante para iniciar. Depois, terceiro, ajudar os professores a praticar. Não é? Eles precisam de experimentar. Qualquer pessoa com 10 horas máximo, eu diria 5, a brincar, a experimentar com prompts em qualquer ferramenta de IA generativa, percebe como é que elas funcionam. Mas é muito importante que não percebam só da ótica de um utilizador isolado, mas que colaborem com outros professores e que partilhem as suas práticas e as suas ideias com outros professores, porque ter feedback e ter crítica de outros colegas que vão trazer outros pontos de vista, vão trazer outros conhecimentos, até te questionam no sentido de tu assumires a intencionalidade daquilo que estás a fazer e os riscos daquilo que estás a fazer também, pode haver, pode não haver, mas é muito importante. E ajudá-los a entrar no pensamento mais, durante a sua prática, terem um pensamento mais filosófico também com os alunos, não focarem só a prática da ferramenta ou desenvolver, mas têm que escrever um texto ou resolver um problema ecológico da sua região, usando para isso ferramentas de inteligência artificial que os ajudam a ter ações, a criar novas ideias, a fazer brainstorming, por exemplo, e a procurar desenvolver novas soluções. Não, mas ter o pensamento sobre o que é que isso significa. É o desenvolvimento, é uma ideia humana, é uma criação apenas humana ou é artificial? O que é que significa o pensamento humano exclusivo e o pensamento artificial? Será que eles são exclusivos? Será que eles se juntam quando? O que é que isso significa? Isso são considerações muito importantes. E depois lembrar que, mais uma vez, esta mudança é tão radical que não é para ser feita só pelos professores, é para ser feita com os alunos. Então os professores precisam de se sentir confortáveis e serem lembrados e ajudados a perceber como é que podem envolver os alunos na conversa e na experimentação, sem perderem também o seu lugar de autoridade orientadora da sala de aula. E depois, ter um espaço onde os professores possam partilhar aquilo que estão a aprender. É muito importante que os professores partilhem as práticas que estão a experimentar, porque senão não vão receber feedback, senão nós não sabemos o que é que está acontecendo nas salas de aula e não podemos ajudar também a esse crescimento. E a escola também não vai ser impactada se não houver essa partilha. Então, partilhar, serem críticos sobre a sua prática, ajudarem outros professores a trazerem essas experiências, os alunos, falarem com os líderes, falarem com os amigos, falarem com o gato também, óbvio, até porque a gente às vezes está a falar sozinho quando está a planificar coisas, e aprenderem a adaptar, com as interações, adaptarem os seus planos, adaptarem as suas experiências, ou então fazerem o seguinte: não vou fazer mais nada porque não me estou a sentir confiante nesta altura de continuar a desenvolver nada com inteligência artificial, por exemplo. Okay? Então, no fundo, é trazer
lembrá-los, eles têm um grande poder, têm, em Portugal nós temos um grande poder na nossa sala de aula, temos muita autonomia. Eu nunca tive tanta liberdade a trabalhar e a escolher o caminho do percurso do meu dia do que quando fui professora, que estava na minha sala de aula com os meus alunos. Foi um privilégio muito grande mesmo. Mas com isso vem, com esse poder, vem uma responsabilidade muito grande também. E é acompanhar os professores neste processo, porque é assustador, malta. Porque depois vêm pessoas de fora, que às vezes estão fora do contexto, e vêm interpelar um profissional que está a dar tudo e está a dar o seu melhor. E às vezes tiram coisas fora do contexto e a coisa pode se complicar. Então é importante ajudar os professores a ganhar confiança sobre esse assumir essa responsabilidade de inovação em coisas tão disruptivas como é o caso da inteligência artificial. E para terminar, esta é a cara do AI Goes to School. Aquele é todo o pensamento, toda a metodologia de como é que eu preparei e pensei o AI Goes to School para trazer este trabalho de inteligência artificial e inovação, desenvolver estas competências nos professores, estimular esta perspectiva. Esta é a carinha fofinha do AI Goes to School, nada tech, aquelas coisas, aquelas cenas, mas ainda vai ficar, porque eu tenho umas amigas geeks também que me estão a ajudar a fazer uma nova imagem, um novo site. Mas começou assim, comecei a partilhar planos de aula, e olha, o último é muito giro, é AI Robots, Emotions in Philosophy in Elementary School. Quem diria que a filosofia entraria aqui no desenvolvimento de competências sobre inteligência artificial? Pois claro, e é super fofo, se vocês virem o trabalho da professora Cecília, é incrível. Então, pus os nomes dos professores, são os planos de aula, e também fiz uma outra coisa, com a Susana Brás, aqui num evento das Geek, e eu vi o vídeo dela da Delant, que foi incrível, sobre explicar o que era inteligência artificial, e os dados e tal, e eu fiquei amiga da Susana, já um bocadinho antes disso, e disse, Susana, vou começar a criar recursos no AI Goes to School em parceria com cientistas e professores. Recursos que os professores podem fazer download e utilizar na sala de aulas quando eles estão a explicar e a falar sobre inteligência artificial. Então começou com aquele cartaz ali, a inteligência artificial e dados, e depois fui construindo outros, devagarinho se vai ao longe, e ainda vou construir outros. Pronto, este é, e tenho, depois adicionei uma tábua dos serviços, porque em maio, não é, lembram-se que eu decidi, pronto, que vou pensar negócio e que não vai ser só voluntariado. Então, na verdade tem sido uma aprendizagem interessante, porque eu já estou a parcerizar com uma empresa que desenvolve soluções de inteligência artificial, que através da nossa rede de contactos mais próxima, as pessoas também chegam até nós e nos convidam a participar, porque conhecem melhor o nosso background. Ou seja, estamos a ver como trabalhar. Há uma Câmara Municipal interessada em desenvolver soluções de inteligência artificial num agrupamento de escolas piloto. Eu estou a acompanhar esse processo, vamos ver, e espero eu que avance e que consigamos experimentar. Portanto, esta componente do AI Goes to School também traz isto, que é ajudar edtechs ou empresas a desenvolver soluções de inteligência artificial envolvendo os professores, porque a proposta que foi feita foi o levantamento de necessidades com os professores. Portanto, isto é muito importante. Dar formações, palestras, workshops de literacia da inteligência artificial faz parte. Cursos online terei em breve e, entretanto, fiz parceria também com 3 professoras que já têm ali os planos de aula delas partilhados. A Cláudia Mirinhos, que é uma professora de primeiro ciclo, absolutamente inspiradora, a Bárbara Cleto e a Carla, agora também estou sempre a confundir o nome dela, Carla qualquer coisa, não é Leite, mas já tem um nome parecido com o teu. Tem um nome super parecido com o teu. É. Então, elas vão ser parceiras, porque há coisas que às vezes eu não consigo fazer. Tipo, há uma formação que vai acontecer na Câmara Municipal da Feira em novembro, eu vou estar de férias, e a Cláudia vai dar essa formação que nós co-criamos as duas, e então ela vai estar, e então a AI Goes to School está a crescer. E eu vou-me aventurando e agradeço todo o feedback que possa receber, entretanto, e as vossas opiniões também. E é isto, minhas amigas das Geek Girls. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Carla Leite. Eu não pertenço às Geek Girls. É o primeiro evento que eu venho participar, neste caso deste lado, mas com certeza irei participar desse mais vezes. Já percebi que é bastante interessante e contem comigo.
A minha descrição no evento falava que eu sou um bocadinho de muitas coisas. Eu sinto-me quase um polvo, porque eu tenho uma patinha em cada lado. Dizia à Marta que sempre sonhou ser professora, eu sempre sonhei ser cientista. Sabe-se lá o que é que isso significa quando se tem 6 anos. Mas acabei, na verdade, a ser investigadora, a ser formadora, a ser docente. Portanto, acabei a ser uma série de coisas ligadas à academia, que me levaram a este tema que vos vou falar. A vida académica são 2 dias e a profissional são 3. A minha mensagem é muito mais filosófica do que propriamente de projeto, ok? E aquilo que eu vos quero dizer é que o meu percurso, apesar de ter 36 anos, o meu percurso já vem assim um bocadinho cheio de um pouco de tudo e um pouco de nada, como eu costumo dizer, porque comecei por uma licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação, a achar que ia ser designer de multimédia. Depois fiz um mestrado em Comunicação Multimédia na mesma onda de deixa lá ver onde é que isto vai dar. Na próxima semana vou submeter o meu doutoramento em Multimédia e Educação, sou colega ali da Marta, e o meu doutoramento levou-me para um caminho um bocadinho ao lado daquilo que eu tinha inicialmente planeado. O meu doutoramento está na área do e-health, ou seja, da saúde digital, e eu propus um tema um bocadinho estranho para a altura em que foi. Eu comecei-o em 2017, coisa que ainda não existia legislação nessa área, que foi em meios digitais para os direitos da grávida no parto. Portanto, é uma coisa extremamente específica, assim um nicho que ninguém se lembra de trabalhar, que me levou basicamente a ter que sair de Portugal. Porque em Portugal ninguém desenvolvia nada nesta área, não havia legislação, não havia nada que eu pudesse efetivamente aproveitar cá. Portanto, o que é que eu acabei por fazer? Acabei por escolher um país que a nível de educação é evoluído, a nível de saúde é evoluído, e decidir fazer Erasmus, um internship durante o meu doutoramento, porque fazer o doutoramento, investigação, dar formação, dar aulas no ensino superior e ser mãe não era suficiente, então eu decidi ir para a Finlândia durante 5 meses, durante o inverno, fazer um estágio na Faculdade de Medicina de Turku, da Universidade de Turku. Então, basicamente, o que é que eu descobri? Que é extremamente exigente o inverno finlandês. Nós temos uma ideia de que, que bonito, é tudo branco, mas depois, quando lá estamos, na verdade é muito frio. Então, vocês podem ver um print screen do meu telemóvel num dia em que eu fui trabalhar. Podem também ver a hora que nós vamos trabalhar. Portanto, eram 7h50 eu a chegar ao departamento, que é o Departamento de Ciências da Enfermagem, na Faculdade de Medicina, e estavam menos 16 graus. Ok, a realidade era um bocadinho diferente daquela que uma pessoa pensa que vai encontrar, porque o dia-a-dia é desafiante. O maior desafio durante um doutoramento normal, chamemos-lhe assim, é não entrar em burnout. Durante um doutoramento na Finlândia, é não fazer um freeze-out. Então, o que é que acontece facilmente na Finlândia? Mudanças de estação, literalmente. Eu tirei estas 3 fotos no mesmo rio, numa sexta, num sábado e num domingo, seguidos. Portanto, em 3 dias, percorreu 3 estações do ano e é isto que acontece. Nós temos que estar, eu já digo nós porque eu já pertenço lá, temos que estar preparados para tudo quando se vive num país como este, em que a prioridade passa a ser sobreviver. Não congelar, ok? Portanto, as nossas prioridades passam a ser outras e aquilo que nós temos como dado adquirido, que é sair de casa em Portugal, passa a ser bastante complicado quando vivemos nestas condições. O que me levou à Finlândia fez com que eu também aproveitasse para viajar e para perceber que tinha de manhã um estado do tempo e muita luz, o que dava assim um certo alento, mas depois aqui nesta foto são 4 da tarde, ok, na do centro. Portanto, a luz vai-se muito rápido e a última são 9 da noite. Ok, portanto, o efeito que isto tem na nossa percepção do tempo também é completamente alterado.
ok? Isso leva-me a mostrar-vos o quão difícil era sair de manhã de casa. Atenção, eu adoro o país e isto tornou-me uma pessoa bastante resiliente, ok? Porque isto era mesmo muito complicado de gerir para quem vem de Portugal. As pessoas que lá estavam não acreditavam que eu estava a conseguir sair todos os dias sem tirar dias de férias. Ok? Pausas. Para onde é que eu fui exatamente? Fui para esta faculdade, fui para este Instituto de Investigação, que me deu estas condições logo à chegada. Eu não poderia pedir mais e era isto que me motivava todos os dias a sair de casa, que ficava a 10 minutos a pé e tinha tudo aquilo que eu podia precisar. Okay? Eu já passei por algumas universidades e alguns institutos de investigação e nada se compara àquilo que eu encontrei lá. Até a cantina, como boa portuguesa que sou, eu tenho que vos mostrar comida. Portanto, até a cantina criava toda uma atmosfera acolhedora para os estudantes. Isto é uma cantina de estudantes. Ok, eu gostava que vocês percebessem o que é que eu estou a mostrar aqui. Portanto, a cantina tem um ambiente de lazer, porque eles vivem o espaço indoor como uma oportunidade única de se sentirem confortáveis, já que lá fora está um bocadinho frio. Quero também vos trazer a biblioteca que eu tive a oportunidade de ir explorar e vocês vão notar que há aqui um padrão de exploração muito infantil e depois eu vou ter uma conversa com a Marta sobre as escolas e as crianças e a inteligência artificial, porque realmente eu estou ligada a muitas questões da infância. Então eu tive a oportunidade de visitar a Biblioteca de Turco, pública, que nos deixa trazer a quantidade de livros que quisermos para casa. Quisermos. Então a biblioteca tem estes pequenos recantos que basicamente incentivam muito a literacia das crianças. Eles têm uma abordagem muito interessante que é a união entre o digital e o analógico muito forte. Okay? Também vos mostro uma abordagem de indoors um bocadinho diferente, porque eles realmente vivem dentro dos espaços. Portanto, nós quando pensamos em lazer e pensamos em levar o nosso filho ao parque infantil, pensamos em ir à rua ou um baloiço. Lá nós pensamos em parques indoors de 3 andares, okay? Não é pé direito duplo, é mesmo triplo, em que os espaços têm também eletrónica disponível. Okay? Eles têm, eu não tirei foto porque tinha sempre crianças a saltar, mas eles têm, e não posso fotografar crianças, como é óbvio, eles são muito restritos em relação ao uso de imagem. Portanto, o que é que eu observei? Que dentro destes parques temáticos eles tinham trampolins em frente a monitores que interagiam uns com os outros. Portanto, eles em tempo real brincavam uns com os outros também através de monitores e de câmaras. Portanto, eles têm assim uma união entre o digital e o analógico muito, muito forte. E porquê é que eu sei tanta coisa sobre opções para crianças? Porque, como mãe solo, eu decidi levar o meu filho comigo. Porque fazer esta aventura sozinha não era desafiante o suficiente. O meu filho de 6 anos fez a aventura comigo. Portanto, ele candidatou-se a uma escola internacional. Eu achei que era uma oportunidade de ouro para ele ir conhecer o ensino finlandês, que é considerado um dos melhores do mundo, para não dizer o melhor, no país com um maior índice de felicidade, com certeza no verão. E esta criança de 6 anos, que talvez vá entrar por essa porta daqui a pouco, ganhou todo um nível de independência possibilitado por todo um sistema informático que existe lá, já bastante implementado. Eu sabia exatamente onde é que o autocarro do meu filho andava. Ele fazia um percurso de 45 minutos sozinho de autocarro aos 6 anos, num país onde não falava a língua, e não era um problema. Quando ele saía da escola, ele vinha ter ao meu trabalho, à faculdade, sozinho e sem problema também. Portanto, vocês conseguem imaginar o estilo de vida
e a liberdade que isso permite a uma criança. Ir à Finlândia com uma criança e não visitar a casa do Pai Natal não seria possível. Portanto, nós acabamos a ir à Lapónia, apanhamos aquele expresso do Oriente, do Natal, fomos ver o Círculo Polar Ártico, descobrimos que existem esplanadas, coisa que até então nunca tínhamos visto, mas dentro de bolas de plástico. E tivemos um dia muito bonito, como podem ver, só estavam 0 graus, e, portanto, nós tivemos um dia muito bonito na Lapónia. Por falar em comboio, queria-vos também dizer que os finlandeses são exímios em garantir condições para as crianças, as famílias. Portanto, dentro do comboio nós podemos encontrar condições maravilhosas para as crianças se entreterem, assim como, para quem não tem crianças, zonas de silêncio, onde tem café e mais umas bebidas gratuitas. Ok? Toda a gente é incluída. Tive a oportunidade também de apanhar um comboio para Helsínquia e ir visitar a biblioteca. O Odi, como eles chamam, é um edifício incrível. Pode-se encontrar zonas para todos os públicos também, mais uma vez. Então, o que é que nós podemos observar ali na fotografia do meio em cima? É que temos zonas de descanso para os pais, enquanto lá ao fundo, aquela portinha roxa e azul, bem lá no fundo, mais uma vez não pude fotografar porque haviam crianças sempre presentes, são salas multimédia com projeções para as crianças brincarem. São salas inteiras com projeções para as crianças brincarem numa biblioteca pública. Okay, eu preciso de sublinhar isto. Pronto. O que é que temos também lá dentro? Um cafezinho para os pais, porque as crianças e os jovens têm a oportunidade de fazer tudo o que lhes apetecer. Há toda uma liberdade social de trato. E se elas quiserem subir e trepar o edifício, também é possível. Já na zona inferior, o que é que podemos encontrar? Zonas de trabalho. Zonas de trabalho para estudantes que levam o seu próprio portátil e que ficam nesta espécie de anfiteatro debaixo do edifício, assim como tem uma zona com impressoras 3D para quem quiser também estar a trabalhar e enquanto imprime toma um cafezinho. Como as condições deste edifício não paravam de surpreender, eu decidi visitar todo. O que é que eu pude encontrar? Uma zona de impressão a laser UV, uma zona de impressão de grandes formatos, uma zona de impressão e de corte de tecidos, uma zona de jogos, uma zona de empréstimo de guitarras e estúdios em que quem quisesse podia requisitar e usar, uma zona multimédia de gaming, estúdios de música, uma zona de design de moda. Para quem faz curtas-metragens, podiam testar numa sala de cinema. Existia uma sala de cinema dentro da biblioteca para uso gratuito. E existia também algo que aqui existe no PCI, que é a zona de cake design, uma cozinha. Se estas inovações todas e forma de viver diferente não vos surpreende, vou tentar surpreender com coisas mais caseiras. Então, os finlandeses escorrem a sua louça desta forma para não perder tempo. Podem entrar, força. Os finlandeses vão à sauna diariamente e mergulham no gelo, porque faz bem à saúde. Não vá não estarem rodeados de gelo por todo lado, ainda mergulham. Eles preferem ter animais embalsamados em zonas dos seus zoos, em vez de terem animais vivos. Eles têm cuidados incríveis. Eles precisam simular ambientes que não têm e, portanto, eu fui convidada a jogar voleibol num pavilhão com areia e com imagens de Ipanema a toda a volta. Foi uma experiência única para quem costuma jogar na praia verdadeira.
estava a nevar lá fora e eles tinham as janelas tapadas para nós não nos apercebermos que nós estávamos em Ipanema. Eles têm zonas para crianças brincarem nos edifícios religiosos, porque as crianças são bem-vindas e não excluídas nem tratadas como adultos. A roupa dos estudantes é pensada para ela ser prática. Não há gravata, não há camisa, há overalls, portanto, é como se fossem mecânicos, ok? E cada festa que o estudante vá recebe um símbolo e cose, e quem tiver mais símbolos é porque é o festeiro lá do sítio. O que é que eles têm mais de especial? Têm pão congelado. Como bons portugueses, vamos achar isto muito estranho. Eles não têm padarias. Ok, isto é chocante. Foi uma dor durante 5 meses, mas o pão é congelado. Porquê? Porque cada um descongela o seu no forno de casa. O que é que eles têm também? Salmiakki. Eles inventaram um sabor que ainda não tinha sido descoberto. Uma mistura entre lexívia e ácido clorídrico. Vocês acham que eu estou a brincar, mas isto é sério. O salmiakki é o doce típico deles, que não é doce, é salgado. Eu podia-vos ainda vender a ideia de que viver na Finlândia foi fantástico porque vi muitas auroras boreais e trazia uma imagem da Google, mas eu preferi mostrar-vos aquela que eu tirei na Lapónia porque os telemóveis tiram as fotografias assim. Vamos ser realistas. É preciso ter uma câmara com uma lente muito boa e com muita exposição para ficar com este efeito, ok? Portanto, sendo realista, o olho humano vê aquilo. Vocês já estão familiarizados, talvez alguns, com auroras boreais, porque elas andaram aqui para estas bandas recentemente. Portanto, vocês sabem que o efeito não é muito diferente daquele, mas aqui foi vermelho. Se isto tudo não vos surpreende, eu vou-vos surpreender com um facto. Eu fui a uma festa de um casal, ele português, ela polaca, e tirei uma fotografia à entrada, porque achei curioso o facto de que eles não precisavam falar. Toda a gente se descalçava na porta. Toda a gente queria estar numa festa confortável. Esqueçam lá os saltos. As pessoas levavam umas meias suplentes para calçar dentro de casa das pessoas que iam visitar. Naquele local que eu vos mostrei da biblioteca à entrada das salas multimédia para crianças, existia este sinal, portanto, as crianças são bem-vindas se trouxerem meias desaparceiradas e não podem entrar calçadas. Já esta fotografia aqui no canto são os meus pés, porque no trabalho onde eu vos mostrei da Faculdade de Medicina, nós só nos calçávamos para ir à cantina, nós passávamos o dia inteiro descalços. Ok? Trabalhar descalço é um privilégio, coisa que aqui nunca tive a oportunidade de fazer, porque, lamento, o chão não está nas melhores condições, nunca. E com isto, quero-vos dizer que fui ao Lidl e as sapatilhas do Lidl não fizeram sucesso na Finlândia, porque as pessoas precisam de botas para a neve e não de sapatilhas. Pensei em fazer algum tipo de envio para cá e venda cá, já que havia tanta gente a vendê-las muito caras. Já acabei por não fazer. Portanto, eu trouxe-vos uma apresentação do que é viver na Finlândia, do que foi fazer o meu estágio Erasmus, foi com financiamento Erasmus durante um doutoramento, de uma tese que eu irei entregar para a semana. Eu não vos falei da minha tese, foi uma escolha minha, porque eu vou entregar a tese para a semana e depois venho cá falar sobre isso. Aquilo que eu vos quis transmitir é que a vida académica são 2 dias. Para mim foram uns quantos anos, mas o feeling que fica é que foi muito rápido. A vida profissional são 3. Dar aulas, a quantidade de pessoas que uma pessoa conhece, as conexões que faz, aí já são 3 dias, já tem outro peso. Mas aquilo que realmente importa são as vivências, porque essas são todos os dias e é aquilo que nós construímos e com certeza vamos juntar às Geek Girls porque vai ser mais uma vivência para esta história. Obrigada.